Essa é a primeira videoaula do PowerMill Ultimate e eu uso aqui o PowerMill Ultimate 2022. É um excelente programa para você fazer usinagem em CNC é, através de sólidos que você importa do SolidWorks ou sólidos que você importa do AutoCAD, Solid Edge, etc. Essa é a tela inicial do PowerMill. Então vamos aqui no nosso diretório e eu quero transportar um sólido aqui. Esse aqui é da minha videoaula sobre vídeos de SolidWorks, como desenhar no SolidWorks. Eu estou usando o vídeo a peça que eu fiz no vídeo 1 da minha primeira aula de SolidWorks. Clico nele, arrasto e venho aqui com o PowerMill, onde está o PowerMill aberto, e só solto aqui na tela inicial. Beleza, o meu sólido está transportado ali. O eixo de simetria da inicial aqui, o ponto de origem, se coincidem com o que você criou no esboço do SolidWorks ou do software que você usou para poder fazer esse sólido. Aqui no PowerMill, eu tenho aqui no meu canto esquerdo, eu tenho vários recursos, onde tem a árvore do programa CNC que eu vou criar, os setups, os percursos que eu vou criar, as ferramentas que eu vou usar, as fronteiras que eu vou indicar. E essas de fronteiras, essas de padrões, grupos de figura, cada um vai ter sua videoaula correspondente para criar essas estratégias, usar esses recursos em estratégias aqui de usinagem. Aqui no minha aba de cima, eu vou ter aqui de criar o ponto de origem, eu tenho o setup, eu tenho os percursos, editar os percursos que eu vou selecionar, as ferramentas, aqui eu posso criar ferramentas que eu tenho no meu centro de usinagem, por exemplo, fresas de esféricas, as toroidais, que são uma fresa topo misturada com uma fresa esférica. Brocas, os machos para fazer rosqueamento e etc. Tem diversas formas de criar as minhas ferramentas. As fronteiras, né, padrão. Cada um desses caras aqui vai ter sua videoaula correspondente. Grupo de conjunto de figura, beleza? Então aqui primeiro, inicialmente, para não enrolar tanto, vamos aqui no início e criar um bloco. Clico no bloco, clico aqui, seleciono todo o meu sólido e aqui, ó, calcular. Tá vendo? Ele já preencheu aqui como se fosse a minha matéria-prima que eu vou usar. Como eu vou usar esse bloco agora para me criar um ponto de origem, eu não vou informar ainda pro PowerMill qual que vai ser o tamanho do minha matéria-prima que eu vou usinar. Se fosse um bloco maior assim, ó, eu ia colocar aqui, ó, que ele é 10 maior para cada lado assim da peça, ia criar um cara já assim. Se eu quero que o meu centro da peça seja o topo da minha matéria-prima, ok. Só que eu quero que o meu ponto de origem aqui, o meu G54, na linguagem código G dos CNCs, seja o centro da minha peça em si, do próprio desenho em si. Então eu vou vir aqui, expansão 0, calcular. Ele preencheu, ó, com as medidas correspondentes da peça, aí eu vou deixar aí no canto da tela aí, indicando para vocês. 108 de comprimento, tal, calcular, aceita. Tudo bem, criou aqui assim ó, o nosso bloco. Agora eu venho em planos de trabalho aqui no meu canto esquerdo. Clico nele, clico com o botão direito do mouse e vai aparecer aqui, ó, vários tipos de jeito que eu posso criar esse ponto de origem, o meu G54 da peça. Então eu vou usar aqui, ó, criar e orientar plano de trabalho. Vem aqui para o lado, plano de trabalho posicionando usando bloco. Então eu venho aqui, clico nele e vai aparecer vários pontinhos. Onde que eu posso indicar meu G54 aqui, onde vai ser meu X0, Y0 da minha máquina. Posso aqui. Aqui eu vou trabalhar com o centro do próprio bloco aqui, ó, do retângulo dele. Então nota que até esse diâmetro ele é fora do centro
dessas duas paredes. Esse furo está numa posição assimétrica em relação ao centro da peça, mas eu quero que o centro da peça seja o meu G54. Então eu clico aqui, ó. No canto esquerdo aqui, ó, apareceu um maisinho, onde que vai ter esse primeiro ponto de referência. Eu posso clicar nesse 1 aqui, apertar o botão F12 e renomear ele. Então eu vou colocar ponto 0. Onde que meu X0, Y0 e Z0 vai ser no código G transportado para minha máquina CNC. Clico com o botão direito novamente nele e venho aqui em ativar. Ativou esse ponto. Então agora a gente vai estar trabalhando em relação sempre a esse cara. Nesse primeiro vídeo aula eu vou ensinar apenas a fazer um faceamento na nossa matéria-prima e usar uma fresa aqui, um cabeçote, só para fazer o contorno dessa peça. A usinagem desse contorno. Beleza? Agora, para a gente fazer o faceamento então dessa peça, o que vamos fazer? Vamos criar uma ferramenta primeiro. Então, vemos aqui em criar ferramenta, na aba início. E vamos criar um cabeçotão. Um cabeçote de 50. Vou aqui em fresa de topo, já que os dois têm praticamente a mesma configuração. E beleza. Vai aparecer essa janela. Aqui vou colocar... cabe diâmetro de 50 milímetros. Aqui eu vou informar que esse cabeçote é de 50, o diâmetro dele. Olha, já criou um baita de um... E a altura dele, o inserto ali, vamos fazer que é um inserto ali que tenha 10 de altura. 10 milímetros de altura. Beleza. Tem a altura ali certinho, criou aqui essa primeira ferramenta. Vamos criar uma haste para ele, vemos aqui na aba e só vemos aqui, ó, voltamos aqui na ponta. Agora vamos informar aqui, ó, o número da ferramenta. Aonde que essa ferramenta vai estar posicionada no seu magazine, no seu centro de usinagem? Ele vai estar na posição 1, na posição 2, na posição 3. Então, qual que é a posição da torre? Vai ser a T03, vai ser a T04. Então eu vou falar que esse aqui está na posição 2. E aqui, ó, números de canais. Esse dado é muito importante. Quantos insertos tem esse cabeçote 50? Tem 4 insertos? Tem 3 insertos? E por um acaso é uma bailarina, ele tem um inserto só? Então vamos colocar aqui uma mandrilhadora. Vamos colocar aqui que ele tem 4 insertos. Beleza? Vamos criar a haste. Vou adicionar aqui, ó, adicionar componente de haste. Falar que tem um diâmetro menor assim do que a aresta de corte. Todo esse amarelo vai ser a aresta de corte. E esse verde vai ser a haste da sua ferramenta, porque o Power Mill ele detecta colisões com a sua haste em relação ao ponto de corte das suas hastes de corte, de aresta de corte da ferramenta. Então, nesse cabeçote aqui, no caso, o diâmetro superior dele ali, ó, vamos colocar 45. Já linkou com o de baixo aqui, ok. O comprimento dele aqui, vamos colocar 40 de altura também. Não, nossa, tá bitelo. Vamos criar com 25 de altura. Beleza. Só para não poluir tanto nossa tela. Vimos em suportes, caso você quiser criar um porta-pinça, que nem eu tenho aqui uma criada, só que eu não vou colocar não, porque senão ocupa muito espaço do programa aqui. Beleza. Agora eu venho em dados de corte. Esse ponto aqui é muito importante porque já deixa automático os parâmetros de corte da sua ferramenta. Clico aqui em acabamento. Vai aparecer essa janela. Então apareceu essa janela aqui e vamos informar então os parâmetros de corte desse cabeçote aí. Apareceu aqui que ele é um diâmetro de 50, que o número de canais são 4, que ele tem 4 insertos. Então vamos colocar aqui, ó. Qual que vai ser a minha profundidade de corte axial aqui? Qual que vai ser a profundidade que normalmente eu vou usar nele? E
Se essa opção aqui, ó, editar avanço dentro de profundidade em relação ao diâmetro dela aqui, desabilita, porque essa linguagem aqui que vamos usar aqui, que é a convencional, que é usada